18 horas e 23 minutos, estamos fechando mais uma semana, ainda sem campeonatos, e por isso mesmo aproveitamos a oportunidade para conversar de novo com ex-jogadores do São José Esporte Clube. Chaga Júnior fez o contato, agendou para hoje um goleiro que foi bem aqui no São José em 2009, o time não conseguiu o acesso, mas ele deixou uma boa imagem, uma boa impressão. E depois, contra o São José, também esteve atuando principalmente pelo São Bernardo. Nós falamos do Daniel, que participa conosco aqui do Parada dos Esportes. Boa noite, um grande abraço, é um prazer tê-lo de volta aqui ao Rádio Esportivo de São José dos Campos, Daniel. Ô, Valterci, que prazer, cara, que honra estar falando com vocês, que honra estar falando com os torcedores do São José. Que honra estar revivendo, obrigado pela oportunidade mesmo de estar revivendo momentos maravilhosos da minha carreira. Eu fico feliz com os seus elogios, vindo de você, eu sei que é muito verdadeiro, que é muito honesto, e como é do seu trabalho, como é particular do seu caráter. Eu fico feliz, foi uma honra, foi um orgulho ter jogado com a camisa do São José. E uma pena, cara, uma pena de verdade a gente não ter conquistado acesso naquele quadrangular final. Foi coisa de detalhes mesmo, lembro de jogos importantes, lembro de defesas importantes com a camisa do São José. Vamos poder estar batendo um papo bem legal aqui, revivendo grandes momentos de tudo que eu vivi em São José, que eu fui muito bem recebido por todos. É o São José que em 2009 tinha outros bons jogadores também, tanto assim que eles seguiram adiante na carreira, o Ferron, zagueiro, o Éder Lima, zagueiro, lateral, o Gilson, lateral esquerdo, que até hoje tem jogado por aí em times bons, tinha Renato Santiago, o Rodrigo Pardal, o William Baiano, era um time bom, né? E começou meio torto com o Walter Ferreira, o time queria deslanchar, não conseguia, aí veio o Edmilson Jesus, que trabalhava no Flamengo de Guarulhos, um adversário. O Edmilson demorou um pouco também para pegar o jeito do time, o time se acostumar com ele, mas ainda deu certo, né? Acabou se classificando, foi meio assim, meio fora da curva, mas foi andando, né, Daniel? Foi, cara. Eu lembro que o Walter tinha um trabalho muito peculiar, cara. Era um sistema de jogo, um 3-5-2, um 3-4-3 de vez em quando, sabe? A gente jogava... o Walter tinha uma ousadia muito grande de jogar sem laterais, né? Ele jogava com meias, realmente, na beirada. A hora jogava o Michel na esquerda, a hora ela jogava o Léozinho, o Léo Franco na direita. Um sistema com 3 zagueiros. 2 volantes, Alexandre Carioca e o Tarcísio. Os zagueiros, se eu não me engano, eram o Matheus Hansen, Ferron, depois chegou o Heraldo, o time Edmilson também, que é um grande ídolo da torcida, né? O ataque, o Santiago, o William Baiano, o Rodrigo Pardal, num momento muito bom da carreira dele. Cara, foi detalhe mesmo, Valterci. A gente infelizmente bateu na trave naquele momento do acesso. Tivemos uma derrota dura em Monte Azul, né, cara, um 5-1, que a gente voltou muito triste, muito envergonhado de ter perdido um jogo daquela magnitude pro Monte Azul. E aí naquele momento houve a troca, né, do Walter pelo Edmilson de Jesus. O Edmilson veio uma cara um pouco diferente, uma cobrança um pouco mais forte, e a nível de se posicionar, de parte tática, o Walter dava um pouco mais de liberdade para vários atletas do clube, tanto que a gente conseguia vitórias boas, relevantes, importantes, mas também teve essa derrota também do Monte Azul, que foi fatídica naquele trajeto no que diz respeito à comissão técnica. Mas, enfim, são grandes jogadores que até hoje ainda jogam. Eu encerrei minha carreira o ano passado e posso escrever com orgulho que estive no São José, que joguei no São José e fui muito feliz aí. Cara, eu até confesso para algumas pessoas próximas a mim que se aquele acesso tivesse vindo, a minha carreira, nós estamos há 11 anos, né, 2009, eu tenho hoje 39 anos, eu tinha 27 para 28 anos, um momento bom para goleiro, um momento de amadurecimento como profissional, sabe? Eu até comentei com algumas pessoas do futebol, com algumas pessoas que vivem mais próximas a mim,
que se a gente tivesse conquistado o acesso com o São José naquele momento, em 2009, a minha carreira tinha sido outra, o São José tinha sido outro, sabe? A gente vivia um momento bom, a diretoria nos deu todo o respaldo necessário para poder estar trabalhando, lembro dos campos que a gente treinava, tinha bastante campos, o Martins Pereira, um estádio acolhedor, um estádio aconchegante, a torcida, nossa, era fantástica a torcida, posso estar até enganado e tá sendo exagerado, mas com média de público de 4 ou 5 mil pessoas, os jogos nos domingos pela manhã, era muito gostoso de jogar, a torcida realmente nos apoiava, vestia a camisa, cobrava bastante também, mas sendo profissional, eles nos carregavam no colo. Isso foi muito bacana. Vale ressaltar também o Oliveira, que foi meu treinador de goleiro aí de São José, que agora exerce a função de treinador do clube, né? Já passou aí umas 2 ou 3 vezes, me perdoe, não tenho a certeza do número de passagens de jogos que ele já comandou por aí em São José. Foi também um dos responsáveis pela minha ida ao São Bernardo Futebol Clube, logo que eu voltei do Irã e fui jogar uma Série B pelo Boa Esporte. Eu acabei vindo para fazer o Campeonato Paulista de 2013 no São Bernardo. Então, são pessoas que eu guardo com muito carinho. O preparador físico, o Altamir Júnior, o Juninho, né, que era o preparador físico nosso na época. Nosso time era muito bem condicionado fisicamente, conseguia fazer muitos gols nos finais dos jogos. Era importante. Não posso deixar de citar também o Robertinho da padaria, que foi muito importante em toda a estrutura. Toda vez que ele chamava a gente, eu já com 27 para 28 anos, tinha outras lideranças também importantes no elenco. Eu estava começando a protagonizar a nível de liderança de elenco ainda, mas lembro do Renato, do Santiago, né, que exercia um papel muito bom. O Edmilson também exercia um papel de liderança bastante significativo, já representando a camisa do São José. E acho que a gente incorporou um espírito bom como equipe e pudemos dar bastante alegria. Mas, infelizmente, o futebol tem dessas coisas. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente não consegue ter o sucesso, o resultado positivo. Mas, enfim, vamos bater um papo bem legal aí hoje. E você se lembrou bem, né? Era um time que tinha com o Walter Ferreira essa condição aí de atuar até com 3 zagueiros, e ele era envolvente, e tanto que a cobrança para cima do Walter Ferreira veio por conta de uma queda de produção assim meio inexplicável. Como é que um time com aquele nível que vinha atingindo uma condição boa de competitividade teria caído tanto de produção? Mas eu me lembro também que depois ali da chegada do Edmilson, rapidamente o time se reorganizou e ele foi chegando na fase decisiva com alguns resultados assim, interessantes. Ganhou da Ferroviária 1-0, foi a Lins, um jogo complicado, o Linense brigava pela vaga, foi 0-0, se não me engano você pegou muito naquela noite lá em Lins, né? Teve esse jogo também no meio do caminho antes da final, não teve, Daniel? Teve. Eu acho que em Lins foi um dia, foi claro, não foi domingo, não foi à noite. É verdade, foi de dia. Eu lembro porque tem uma foto com o irmão de vocês aí, o Vieira Júnior, repórter, e ele até me mandou essa foto esses dias. Ele me perguntou, Dani, você lembra onde foi essa foto? Eu falei, lembro, foi em Lins. E uma torcedora nossa aí do São José, Marcela, eu queria mandar um grande abraço para ela. Eu não sei se ela acompanha aí o programa, mas, enfim, que as pessoas transmitam um recado para ela. Tem uma brincadeira no Facebook acontecendo, 10, sem legenda, sem nada, coloque foto de 10 atletas que fizeram você torcer pelo seu clube, e eu tive a honra de ser homenageado por ela com a camisa do São José, e eu fiquei muito feliz, já retribuí o carinho para Marcela, e foi uma foto que o Vieira até me mandou, e por isso que eu tenho a convicção que o jogo em Lins foi pela manhã. Eu não sei se foi pela manhã ou pela tarde, mas eu lembro que a foto era ainda de dia. Mas tiveram jogos importantes também. Minha esposa acaba de me lembrar aqui, eu acho que a sequência de defesa mais bonita que eu tive na minha carreira foi justamente um domingo pela manhã, um jogo contra o Flamengo de Guarulhos, num 1-0, que o Flamengo, com todo o respeito ao nosso time, o Flamengo era merecedor da vitória naquela partida, mas o futebol nem sempre quem é merecedor acaba ganhando. Nós ganhamos o jogo 1-0 e eu fiz 3 defesas em sequência. Acho que foi uma bicicleta de um atleta do Flamengo. Eu defendi, a bola sobrou, ele voltou, ele bateu no canto, eu defendi. Na última, o cara bateu, pegou no meu pé.
e a bola saiu, assim, sabe? Tanto que, vou até confidenciar para vocês, na apresentação do Edmilson de Jesus, no dia, ele entra no vestiário, se apresenta, a diretoria apresenta o Edmilson, e o Edmilson fala com o grupo ali e tal, e ele pergunta, cadê o goleiro? Aí eu levantei, eu estava sentado, não lembro ao lado de quem, assim, perto dos meninos, tô aqui, professor. Pô, você me torrou, hein, naquele dia, que foi o jogo contra o Flamengo de Guarulhos. Então, são bastidores das coisas que acontecem dentro do futebol, mas eu guardo com muito carinho essa exibição aí contra o Flamengo de Guarulhos naquele domingo pela manhã. E você falando agora, eu vou me lembrando porque o Edmilson foi atacante, jogou pelo São José, então quando ele veio aqui como técnico do Flamengo de Guarulhos já era conhecido, né? E eu me lembro exatamente desse jogo, o Renato Santiago fez um gol no começo do segundo tempo, 10, 15 minutos por aí, e o Flamengo teve chance de você, pegou tudo, e foi um jogo, inclusive, que deu ao Edmilson de Jesus ali a credencial para ser chamado para trabalhar no lugar do Walter Ferreira, né? Por conta daquele jogo, daquela atuação do adversário do São José, o técnico do Flamengo de Guarulhos acabou vindo na sequência. E era um jogo chave também, porque o time precisava dos pontos para não sair de uma zona interessante na classificação, né, Daniel? Isso, verdade. Foi um jogo chave, sim. A gente performou entre os líderes do campeonato por bastante tempo, entre segundo, terceiro, primeiro ali, alternando, não lembro com quem que a gente alternava. Acho que o próprio Monte Azul liderou o campeonato também em alguns momentos. E depois a gente caiu um pouco, quinto, sexto, eu não lembro de verdade a classificação final naquele ano. Se nós nos classificamos em sexto, em quinto, enfim, não lembro. Eu lembro o grupo do nosso quadrangular final, era Rio Branco de Americana, União São João de Araras e Sertãozinho. Perfeito. Sertãozinho, Lembro de um jogo muito emblemático também, foi o primeiro jogo contra o Rio Branco de Americana do quadrangular em casa, nós jogamos em casa, eu peguei um pênalti do Lincoln, depois a bola volta no pé dele, sabe, alguns absurdos da natureza, assim, que acontece, ele meio que de voleio, de pé direito, assim, chuta, a bola vai lá no outro canto, eu tento voltar, a bola bate na trave e entra. Foi uma tristeza muito grande, nós perdemos aquele jogo, primeiro jogo do quadrangular, estreando em casa, e se a gente consegue aquela vitória, era meio caminho andado para fazer 9 pontos, de 9 a 8, 9, 10 pontos, a gente fatidicamente conquistaria o acesso. Eu me lembro que na fase de classificação até a briga era para fugir do Rio Branco, né, no quadrangular. E aí caiu justamente contra o Rio Branco no primeiro jogo, um sábado à noite. E me lembro que esse pênalti aí também foi meio duvidoso, né? Não foi pênalti assim, né? Gerou muita polêmica. Nós ficamos muito indignados, aquilo ali mexeu muito com a gente durante a partida. Eu lembro também com clareza, assim, Valteci. Eu lembro com clareza, assim, mas o time do Rio Branco era um time muito bom também, tinha o Lincoln, Romarinho, era um time de peso também, de respeito na divisão, e eles foram melhor no quadrangular. Foi isso mesmo, começou bem o Rio Branco, acabou ganhando de 3-1 do São José, e depois o São José no aperto foi a Araras, e aí acabou perdendo para o União São João de Araras por 2-1, já ficou no sufoco também, né, Daniel? Aí, infelizmente, a segunda derrota, se eu não me engano, eu também pego um pênalti do Piá e o árbitro manda voltar. Você se recorda, Valteci, desse jogo? Teve mesmo, Foi isso daí? Foi isso mesmo. Bem no 15 minutos de jogo, tem um pênalti pro União São João de Araras, o Piá bate, eu defendo, o árbitro manda voltar, depois ele acaba fazendo gol na segunda cobrança. Foi isso mesmo. Foi. E deixa eu ver, o árbitro era o Marcelo Prieto Alfieri, que eu estou falando com você e estou procurando aqui nos arquivos, né? Ah, que legal, você é sempre competente, Valteci, parabéns pelo seu trabalho. E o árbitro aqui do jogo meio esquisito, do pênalti contra o Rio Branco, o Milton Etsu Ballerini, né? Ballerini, eu me lembro desse sobrenome.
E você vê, né, são árbitros assim que depois não foram muito além do que faziam, né, então, sei lá, mas foi meio estranho mesmo, e aí pelo menos o time reagiu contra o Sertãozinho, ganhou em casa, 2-1, jogo complicado, depois foi a Sertãozinho, perdeu lá pro Sertãozinho de 1-0, mas depois ganhando na penúltima rodada do União São João de Araras no Martins Pereira, um gol do Renato Santiago de novo, Renato Santiago. Pra variar, né? Havia pouco gol ontem. Ainda ficou vivo, né, para a última rodada, aquele jogo em Americana que para o torcedor do São José ficou valendo como uma grande invasão, quase que 30 ônibus, né? Eu chego a me arrepiar você falando aí, que coisa mais linda que a torcida proporcionou naquele dia. Que coisa mais linda. Nós fizemos um jogo de igual para igual com o Rio Branco. Lembro que eles acharam um gol, cara, foi meio um chute despretensioso, cruzado assim. Alguém estava entrando do outro lado, acho que foi até o Romarinho e acabou fazendo o gol. Inclusive ali começou meio torto porque a caravana saiu cedo, saiu no horário. Só que é claro, aí o policiamento segurou os ônibus para fazer aquela revista e sabe como é que é, né? O policiamento, o time da casa, o jogo às 10 horas da manhã no domingo, e segurou a torcida. Aí o jogo começou. O Edmilson foi tirar a bola da defesa, parece que a bola bateu nas costas do Léo e voltou, caiu de presente pro Romarinho, cara a cara com você, né? Com 8 minutos de jogo, né? Foi isso mesmo, Valdeci. Foi um lance despretensioso, assim, sabe? Foi um lance fortuito, não tinha nada de jogada criada, o jogo era, a princípio, parecido. Eu lembro que o Cristiano tinha executado 1 ou 2 defesas, eu ainda não tinha trabalhado no jogo. E aí nesse lance aí meio estranho, assim, sabe? Acabou fazendo o gol. E depois, a necessidade de virar o resultado, a gente acaba tomando um segundo gol. Depois eu fui até expulso, cometi um pênalti, e esse na verdade foi realmente pênalti. Eu acabei acertando o rapaz do Rio Branco. Depois o Lincoln bate o pênalti, o Ivan salou e vai pro gol, o Lincoln erra o pênalti. Você lembra disso também? Me lembro, mas aí é aquela história, né? A vaca já tinha deitado, né? Não tinha mais jeito, né? O jogo já estava perdido. E o que eu acho que deu tudo errado ali também foi o seguinte, né? Porque quando a torcida chegou, que ela teve acesso ao estádio, já estava 1-0. Então, não teve nem como assim o torcedor também ter alguma influência no encaminhamento da partida. Foi um começo todo atrapalhado. O Edmilson bem, o Léo bem, jogada boba. O Edmilson foi chutar, pegou no Léo e voltou, caiu para quem? Pro tal de Romarinho, que é um cara que a gente viu depois na carreira iluminado, né? No Corinthians, na Arábia Saudita, jogando Mundial de Clubes. Foi cair justamente no pé do moleque, né? Fez poucos gols importantes na vida, né? E aí aquela história, o São José não subiu, faz parte, o campeonato da Série A2 é complicadíssimo mesmo, o torcedor do São José, claro, ficava na bronca, porque era um time que já esteve na primeira divisão, já foi vice-campeão paulista, já jogou Brasileirão, quando disputava uma Série A2 e não subia, era campeonato perdido, né? E o torcedor nem imaginava que um dia pudesse ver esse seu time na Bezinha, na 4ª divisão, sofrendo na Bezinha, né? Como é que você acompanhou depois aí o São José? Se é que tem acompanhado a trajetória do time aqui da cidade, Daniel? Cara, eu fico triste, viu, Otacílio, de verdade, cara. O São José, os torcedores, o clube, os funcionários do clube não merecem estar passando por isso. As pessoas envolvidas no projeto São José aí, que vivem, que fazem futebol com tanta dificuldade, como é em todo o interior do Brasil, de São Paulo, a gente sabe que tem bastante dificuldade. Vamos só fazer a ordem cronológica, naquele segundo semestre eu fui chamado pela diretoria para renovar o meu contrato. Eu acabei renovando o meu contrato para jogar a Copa Paulista de 2009 e a A2 de 2010. A Copa Paulista não foi uma Copa muito boa, não foi legal. Eu acabei sendo emprestado para o Cuiabá para fazer a reta final da Copa Mato Grosso. E depois voltei para o São José para começar a pré-temporada para fazer a Série A2 de 2010. Naquele momento eu já me via um pouco preterido pelo treinador, que acho que era o Fael Júnior, o treinador. Eu já me via preterido, ele dando a opção como prioridade. Ele tem o direito, né? Ele pode escolher o atleta, o goleiro que ele deseja colocar para dentro de campo. E eu acabei tendo uma proposta da Caldense, uma proposta
até certo ponto interessante na minha carreira, e eu acabei em comum acordo saindo e deixando para trás uma história que foi bem bonita, assim, bem bacana, que eu escrevi com muito orgulho dentro da minha vida. Hoje eu vejo com muita tristeza, Valteci, de verdade, cara, o São José não merece estar nessa situação. As pessoas que vivem o futebol e que fazem o futebol aí não merecem estar passando por isso. Eu acompanho, eu torço, eu fico vendo o placar sempre que posso. Na região de São Paulo, quando tem jogo, até por conta da nova função, eu até vou falar um pouquinho mais para frente, se eu tiver oportunidade, se vocês me derem oportunidade, até pela nova função eu acompanho os jogos para estar mapeando os jogadores, para estar inteirando sobre novos perfis de atleta e tá vivendo outras experiências no futebol. Mas... Eu tenho um intervalo aqui, se você me aguardar, a gente continua a conversa na volta, tudo bem? Opa, com o maior prazer, Valteci. Então legal, então dá para tomar um café aí. Tá bom. Parada dos Esportes. São 18 horas e 47 minutos, seguimos com o nosso Parada dos Esportes, estamos entrevistando o ex-goleiro Daniel, era goleiro até pouco tempo atrás, parou recentemente e depois de ter atuado pelo São José em 2009, você mostrou que era um goleiro de ficar por mais tempo, em condições assim até irregulares no futebol de hoje em dia, né, que as trocas são constantes. Você ficou um bom tempo de novo lá no Boa Esporte, ficou também no São Bernardo, parece que no São Bernardo conquistou acessos. Como é que foi a sequência da sua carreira como goleiro, Daniel? Valteci, em 2009 eu vou para em 2010 eu saio do São José, né? Vou para Caldense. Uma passagem, até confesso para você, até um certo ponto frustrante, assim, os objetivos dentro do Campeonato Mineiro daquele ano não foram alcançados. Depois eu volto pro Ituiutaba, que na verdade hoje é o Boa Esporte, para fazer a Série C do Campeonato Brasileiro. Fiz o primeiro turno, naquela época eram divididos em 5 times por grupo, eu não lembro quantos grupos tinham. Eu fiz o primeiro turno e tive uma proposta do Irã. Eu fui jogar no futebol iraniano, fiquei lá por uma temporada, volto e vou pro Asa de Arapiraca. Conquisto junto com os meus companheiros o título do Campeonato Alagoano e na sequência na Série B eu volto pro Boa Esporte para fazer a Série B pelo Boa Esporte já em 2012, segundo semestre de 2012. Tive uma lesão no final de 2011 um pouco grave, chata, de joelho e fiquei sem trabalhar o segundo semestre de 2011, o comecinho de 2012, completa a temporada de 2012 e no final de 2013 o São Bernardo, através do nosso treinador de goleiro da época, Oliveira, que era o treinador de goleiro do São Bernardo, me fez indicação, o diretor de futebol, Edgar Montemor, na época, acabou me ligando e eu acabei acertando com o São Bernardo. Por lá fiquei até o final da minha carreira e foi uma relação muito boa, uma relação de referência. Eu dentro do clube, já como um atleta mais experiente, com bastante número de quase 100 jogos pelo clube, com títulos importantes, acessos, enfim. Do São Bernardo eu só saía emprestado para jogar para alguns clubes, como fui para o Boa Esporte no título talvez mais significativo da minha carreira, que foi um campeonato brasileiro de uma Série C. Em 2013 eu conquisto um título também significativo com o São Bernardo, em 2013 título da Copa Paulista, título que a torcida do São Bernardo tem muito carinho. Eles gostam muito da competição, mexe bastante com eles lá. Em 2016 eu fui emprestado para o Boa Esporte, conquisto juntamente com toda a equipe o título da Série C do Brasileiro. Volto para o São Bernardo, em 2017 volto ao campeonato da Série B pelo Boa Esporte. E o último empréstimo meu foi para o América de Natal. Dentro desses anos todos, o diretor e dono do clube já tinha me confessado que teria o prazer de que eu encerrasse a carreira dentro do São Bernardo, por toda a história que foi construída, tanto da minha parte quanto da identificação com o clube. E ao término da minha carreira, ele pediu que eu me preparasse para que alçasse voos
diferentes no futebol. Foi onde eu aceitei a função de diretor de futebol, que na verdade hoje eu exerço a função de gerente de futebol, mas fui convidado em maio, junho do ano passado para poder ser o diretor de futebol do clube. O clube passou por uma mudança, é um clube empresa, o clube foi vendido para são novos investidores, novos gestores, e eu, juntamente com todos os membros da diretoria, enfim, comissão técnica liderada pelo Marcelo Veiga, a gente tem hoje a primeira colocação da Série A2 do Campeonato Paulista, esperando o retorno da competição, esperando a federação poder estar se posicionando, esperando esse momento de saúde que tanto nos incomoda, nos aflige, nos deixa tristes, angustiados, tantas vidas perdidas nesse momento, e a gente aguarda ansiosamente para que essa pandemia primeiro acabe, para que a saúde da população seja colocada em primeiro lugar, e depois a gente pensa em jogar futebol, pensa em estar liderando novamente nosso elenco e estar voltando às competições. Quer dizer então que você continua no São Bernardo, que estava liderando a Série A2 e que aguarda aí a oportunidade de voltar, é isso então, como gerente, isso? Isso. A gente tem conversas constantes com outros clubes, tem conversas constantes com federação, com CBF, agora tem algumas notícias que são veiculadas através de vocês da imprensa, mas até onde a gente tem de forma oficial, o governador do estado, João Dória, ele liberou que os clubes voltassem a treinar em grupos menores, em alguns protocolos de saúde, através da vigilância sanitária que é passado. E a gente espera que isso aí, a Série A1 retome primeiro, né? E logo em seguida devem estar liberando Série A2 e Série A3. O campeonato que o São José vai disputar, que é a Série B do Campeonato Paulista, por acaso também tem alguma consequência. Eu acho que ainda não formataram tabela, não formataram competição ainda, por conta da pandemia também. Vai espremer, vai enxugar o calendário para todas as equipes. E quem tiver com melhor planejamento no pós-pandemia, até de competições que ainda não começaram, que é o caso do São José, se estiver se articulando, se estiver se organizando internamente através de seus gestores, pode estar saindo na frente de outras equipes. Então, a gente aguarda posicionamentos dos órgãos competentes para a gente poder estar dando sequência no nosso planejamento. Nossa estrutura, ela é pronta, ela é fixa, né? A gente optou por ficar em um CT em Atibaia. Lá, a grande parte dos nossos atletas ficam já previamente confinados. Alguns têm moradia, moram nos seus apartamentos respectivos que alugaram. Então a gente espera não ter tanta dificuldade nessa volta. Lógico que temos que tomar todos os cuidados necessários para que a integridade dos atletas, colaboradores do clube e membros de comissão técnica sejam preservadas. Infelizmente não vamos poder ter a presença dos nossos torcedores. Imagino que a torcida do São José também fique bastante frustrada ao ver que talvez não possa ir aos jogos. Mas, enfim, é um momento que a gente vai ter que passar e esperamos poder sair mais forte dessa. Bom, aqui tem o Aurélio Machado, o Juscelino Ramos, mandando um abraço para você. E nessa função aí de gerente também, de um futebol empresa, você vira também uma espécie de olheiro, né? Fica observando o mercado para ver se surge alguns jogadores interessantes, isso? Isso, dentro das competências dessa nova função que ela me pede, que ela exige, ela me pede que eu esteja intrinsecamente ligado ao mercado, atento aos atletas, mapeando atletas, recebendo vídeos, passando para as análises de desempenho, formatando perfis de atletas, idealizando perfil de atleta que a gente pensa por posição, analisando tudo aquilo que se encaixa dentro do nosso modelo de jogo. Enfim, várias coisas, várias atribuições é a função de um gestor de futebol, né, de um gerente de futebol. E eu tenho o apoio das pessoas lá dentro do São Bernardo que me ajudam, que até por eu estar mudando de função, vivi 20 anos como atleta profissional, mas hoje numa nova função, alguns fatos são novos, o fato de estar convivendo com essas pessoas são as mesmas pessoas, os mesmos perfis de pessoas que eu sempre convivi,
Então, São Bernardo é um clube empresa, a relação é próxima, né? Então a gente eu atribuo ao gestor da empresa, ao CEO da empresa, e reporta para o dono do clube, e a gente vai fazendo, instituindo nossos processos de clube. As coisas têm andado bem, têm caminhado bem, e espero que a gente conquiste o acesso, que a gente volte à primeira divisão também. Bom, aqui também, ó, o Djalma Oliveira, o Osmar José da Silva e o Anderson Silva são ouvintes nossos, estão pela internet se manifestando, mandando um abraço para você, e nós vamos ficar aqui acompanhando. Esperamos que o futebol volte, afinal de contas, não estamos acostumados com esse negócio de pandemia, mas ela chegou e a gente tem que encarar a realidade de momento, mas torcendo, é claro, para que as coisas sejam retomadas o mais breve possível. E é bom saber que o amigo continua ligado ao futebol, continua fazendo algo que gosta, né? E quem sabe um dia aí a gente se encontre de novo. Hoje a distância é muito grande entre uma Série A2 e uma Bzinha, tem uma A3 ainda no meio do caminho, mas vá que daqui a pouco aí a gente tenha um confronto direto, ou então você mesmo trabalhando de novo aqui no São José, agora numa nova função. Tá legal, Daniel? Ô, Walter, eu fico muito feliz, cara. Eu peço a Deus que me coloque sempre oportunidades e desafios grandiosos na minha carreira. Eu confesso que eu tenho estudado, tenho me preparado, me capacitado para todos os momentos, todas as situações que vierem a acontecer. Gostaria que vocês transmitissem meu abraço, meu carinho ao Robertinho da Padaria, a todas as pessoas que cuidam do futebol do São José, que cuidem com carinho, que cuidem com respeito a essa camisa, que respeitem essa torcida, para que mais cedo ou mais tarde o São José volte a figurar num cenário melhor de Paulistão, num cenário melhor de Série A2, que foi onde eu vi o São José, onde eu tive a honra de vestir essa camisa. E se os caminhos se cruzarem, os desafios estão lançados, as oportunidades estão aí na mesa. Eu tenho muito carinho, muito respeito por todos aí, do meu jeito, do meu carinho, do meu respeito. Vocês podem contar sempre comigo, podem, agora com linha direta, né, podem estar sempre me contactando, se precisarem, para qualquer eventualidade. Fica o meu carinho a todos os torcedores que estão mandando mensagem. Me perdoa, não lembro o nome, Aurélio. Agora saiu aqui da minha lista, fugiu da minha lista aqui, Daniel, porque eu estava procurando uma outra coisa nesse finalzinho de programa, mas está registrado, está na internet, tá legal? Tá bom, então. Transmita meu recado a todos, meu carinho a todos. E, antes de mais nada, foi uma honra ter vestido a camisa do São Bernardo, do São José, e ter representado esse clube, essa cidade. Confesso que todas as vezes que eu sou católico, minha esposa também, todas as vezes que a gente vai em Aparecida, a gente passa ali na Dutra por São José, a gente lembra do shopping, passa ali, o estádio era ali perto e tal, dá um aperto no coração, e a certeza de que se os caminhos se cruzarem novamente, será de grande importância na minha vida. Valeu. Falamos com o ex-goleiro Daniel, era goleiro até pouco tempo, jogou pelo São José em 2009, hoje é o gerente do São Bernardo, que disputa a Série A2. O Parada dos Esportes vai ficando por aqui, mas o nosso material você pode encontrar no nosso canal no YouTube, vai lá, Parada dos Esportes, entrevistas que fizemos nos últimos dias, estão todas por lá, e aqui no seu rádio nós voltaremos na segunda-feira às 18 horas. Eu volto aqui para a redação do site esportivo jogandojuntos.com.br. Uma boa noite a todos e um bom final de semana. ZYK 661, 750 kHz.